Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um papo aqui no canal da Consultoria Digital. Estamos começando mais um episódio do CDcast e hoje nós vamos falar sobre comunicação. E para esse papo eu trouxe o head de comunicação do Grupo Du, Rafael Dias. Fala, Rafael. Show de bola, como tá, meu amigo? Muito obrigado, obrigado pelo convite. Mais uma vez, com certeza a gente vai bater um papo muito legal e vamos aprender bastante, mudar nossos resultados, tudo através da comunicação. Fantástico. Então vamos lá. Vamos começar pelo básico, como eu sempre gosto. Explica para quem está acompanhando aqui o nosso papo, o que um head de comunicação faz e onde que você está inserido dentro do grupo e tudo mais. Legal, vamos lá. Esse é um ponto bem interessante, cara. Quando a gente fala sobre trabalhar com comunicação, não é apenas o conversar, o falar bem, mas sim você conseguir passar com clareza aquilo que você quer mostrar e aquilo que você precisa direcionar. Então, hoje o meu papel no grupo do é conectar o ponto A ao ponto C da melhor forma utilizando o B. Então, é fazer com que todas as pontas se comuniquem de forma clara. Então, um projeto que tem envolvimento de diversas equipes, diversas pessoas, principalmente projetos de reforço de marca, autoridade de marca, não diretamente com o cliente, mas sim com a nossa própria marca. Então, todos esses pontos é muito importante ter uma comunicação muito clara entre eles, tá? Então, hoje o meu papel é fazer com que todas as pontas se conversem da forma mais clara e eficaz. Isso é bem legal. Uhum, perfeito. E quais são os principais desafios, assim, de pegar uma marca, vamos colocar até aqui, recém-criada, né? A marca acho que tem cerca de um ano e pouco, né? Não comemorou 2 anos de existência e criar toda uma linha de comunicação consistente com aquilo que a gente quer passar. Como que você organizou tudo isso e botou para rodar? Isso é bem legal. Quando eu fui convidado a participar desse projeto em si, foi um desafio muito grande, porque estava no início do grupo, né? No início do grupo do, tinha poucos meses, e fazer parte dessa construção é de extrema responsabilidade. Primeiro, por todos envolvidos, né? Estarem ali iniciando nesse meio do grupo de comunicação, como essas pontas se conversariam, porque olhando de fora parece que é muito simples, mas manter tudo organizado, tudo alinhado, acaba se tornando um pouco mais complicado na hora de se comunicar mesmo, de conversar. E um pouco de como a gente organiza isso, hoje eu não falo somente eu, porque hoje nós temos uma equipe por trás disso, né? Então, gostaria até de trazer aqui a Eduarda, a Duda, né? Eduarda Zuliani. A gente trabalha em conjunto, ela faz toda a parte digital e eu fico mais com essa parte off de fazer tudo se comunicar. Então, essa organização de ter quem planeja e quem executa é muito importante. Porque uma pessoa só consegue fazer os dois, sim, consegue. Só que se você conseguir dividir isso, tu consegue aumentar mais o resultado, aumentar mais a produtividade e consegue alcançar maiores números em menos tempo. Então, o que seriam os maiores números? Não estou dizendo faturamento, não estou dizendo vendas, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo a forma com que as demandas são entregues. Então, vamos supor que ela demorava uma semana para ter um retorno em algo. Hoje, com esse trabalho de comunicação entre as pontas, em 2, 3 dias a gente já consegue ter uma estrutura ali, já consegue ter um retorno mais rápido, já consegue fazer com que todo mundo converse entre si, né? Então acho que esse é um ponto bem interessante aí. Uhum. Até quando a gente fala de comunicação, né? Hoje a gente não está falando só daquela comunicação institucional antiga que a gente tinha. Hoje, com o digital, a gente tem várias portas, várias frentes de comunicação. Vou citar algumas, depois eu quero que você aprofunde um pouquinho mais e traga aí um pouquinho das estratégias que estão ali por trás. Porque hoje a gente tem não só os sites, mas também tem a parte de assessoria de imprensa, nós também vamos ter podcasts, pílulas que saem no Spotify, tem um monte de coisas acontecendo, redes sociais, enfim, tem o Duo News, que também é um quadro ali que eu sei que passa ali pela equipe, tem várias frentes de comunicação. Como, com tantas frentes, ser produtivo, passar a mensagem de forma integral, não ser cada um para um lado? Como que a gente hoje trabalha todas essas frentes e até deve ter outras aí que eu acabei esquecendo aqui na minha lista.
Sim, não, bem legal, muito boa pergunta. Tudo literalmente parte de uma organização rápida e prática, tá? Então, literalmente, a gente tem desenhado um organograma, né, que tem todas as frentes que a gente precisa. A gente tem desenhado literalmente isso. A gente tem um setor de comunicação e tudo que precisa embaixo dele ter uma atenção. Então, por exemplo, a gente separa por projetos. Então, dentro da comunicação tem o projeto de podcast. O que é o projeto de podcast? Dentro do projeto de podcast tem o Conexão do e tem o projeto de educação, o podcast de educação. Então é um spoiler que provavelmente em breve será lançado, né? O Dani sabe, ele fez parte. Então tem duas vertentes dentro de um projeto só. E aí a gente começa a destinar uma equipe para isso. Então, dentro disso tem podcast, tem o Duo News que se tornou, era apenas um quadro que foi evoluindo e hoje se tornou um dos carros-chefes da Duo Studio, que é uma das empresas do grupo, certo? Se tornou um carro-chefe ali de divulgação que as pessoas pedem bastante, as pessoas acompanham bastante e as pessoas interagem bastante. Isso é muito importante. Então, é você entender o que o público quer e conseguir trazer de forma clara, se comunicar na linguagem que o público acompanha. Então, se tu pega um podcast, é um tipo de linguagem. Pega o Duo News, é outro tipo de linguagem. Pega as pílulas no Spotify, é um outro tipo. Pega uma educação, é um tipo mais formal. Então, todos têm um estilo de linguagem diferente. E para tu organizar isso, é literalmente ter desenhado e claro. Exatamente, ter muito claro. A gente, na nossa sala, a gente tem um calendário. A gente utiliza muito calendário digital, mas a gente faz questão de ter um calendário, né, que a gente vê os eventos, vê os compromissos, gravações. Então, um calendário que está na parede, ali a gente marca com cores, compromissos, eventos tal, gravação podcast, eventos do João, eventos disso, eventos daquilo tal. Então, a gente tem os principais pontos, os principais compromissos e a gente visualiza muito. Então, um ponto muito importante, até uma dica para quem está assistindo, é você ter de forma rápida, prática e visual todos os projetos que você faz parte para você manter uma organização assertiva. Então, até questão de tarefas, tudo isso. Tudo separado por prioridades, o que é prioridade, o que não é, e atuar em todas as frentes, não esquecer nenhuma. E se cobrar por isso. Isso é importante. Às vezes a gente esquece, acaba abraçando mais um projeto, tratando como se fosse filho, e outro acaba ficando um pouco mais de lado. Só que é você ter esse parâmetro, e isso não é uma IA que vai fazer isso não é automação, isso é o feeling humano. Você entender que você pode entregar mais para aquele, e esse tu pode dar menos atenção porque já caminha melhor, já toca de uma forma sozinha, né? Então a equipe já consegue levar de uma forma com mais produtividade, autenticidade, sem a tua participação. Então é você entender isso, que tu não precisa estar dentro de todos os projetos para dar certo. Então esse é um ponto muito importante. Uhum. E até acho que pensando numa boa estratégia de comunicação, é manter. Não é um jogo da quantidade apenas, porque eu sei que quantidade também é óbvio que é importante, mas é da constância, né? Por quanto tempo você vai conseguir manter aquele projeto com aquela frequência de forma constante? Porque, tem um podcast, mas grava às vezes vários no mês, depois fica 6 meses sem gravar, aparece gravar um, desaparece, e isso não passa, acho que nem ter uma boa imagem, vamos chamar assim, né? Passa mais desorganização do que realmente um projeto consistente com a mensagem a ser transmitida, né? Isso mesmo. E um ponto bem legal e interessante disso é tu realmente só iniciar projetos que tu sabe que tu vai depositar uma energia. Se tu pegar todos os projetos que nós temos, cara, é surreal. Só que o quantos foram iniciados? Eu garanto para ti que não é nem 30% do que a gente gostaria que tivesse. Só que a gente sabe que se a gente iniciar todos os projetos, algum vai ficar de lado. Então, para não ficar de lado, com a equipe que a gente tem, com a demanda que a gente tem, aquilo que a gente necessita, a gente consegue fazer X projetos. Faz sentido? Faz. Então tá, tudo andou tranquilo, tá tudo andando conforme o planejado, de forma natural, sem dar aquela correria, sem toda aquela pressão, porque no começo, quando tu lança um projeto, é uma pressão, só que depois tu entra num fluxo,
Quando a gente chega nesse ponto que está tudo ok, vamos pensar no próximo projeto. Mas enquanto não acontece isso, infelizmente a gente não pode iniciar alguns pontos e tem até que trazer o não à tona. E não é para outras pessoas, é para nós mesmos. Existem projetos que nós gostaríamos muito de iniciar. Muito, muito, muito. Só que, cara, não dá. Ainda não é o momento. E no momento certo a gente vai saber. Isso aí. E um outro ponto também, né? Você falando dessa organização, os projetos que gostariam. Tem até a questão do deslocamento, né? Por exemplo, várias palestras, às vezes, né? Alguns estúdios de gravação que a gente utiliza não estão, no caso aí, você que está em Caxias, né? Eu tô aqui em São Paulo, mas às vezes tem que ter o deslocamento de Caxias, São Paulo, que até para quem ainda não acompanha o Rafael, você pode dar uma olhadinha lá nas redes sociais, você compartilha um pouquinho da rotina, é puxado, né? Viagem É, para tudo quanto é lado, toda hora. Só o João, ano passado, né? Que é o CEO do nosso grupo, ele fez mais de 100 viagens, pegou mais de 100 voos durante um ano, ou seja, um terço do ano viajando praticamente. É muita coisa, acaba sendo pesado, né? Então tem que conciliar não só as tarefas, mas também os deslocamentos e várias outras coisas que envolvem a logística da coisa, né? exatamente. E fazer parte disso tudo é um desafio, cara. É um desafio tu conciliar tudo. Porque ao mesmo tempo que tu tá num aeroporto, as coisas estão acontecendo. Tu, por exemplo, tu sabe disso, né? Inclusive, muito mais do que eu, porque eu, cara, tu tem um número legal, relevante de colaboradores. Então, eu lido com algumas empresas, tu lida com colaboradores, então tu sabe que aquele momento que tu tá lá no aeroporto, tua cabeça tá aqui, ó. Tu tem um monte de pontos, diversos pontos para poder tratar, para poder tocar, e tu tem que tocar da onde tu tá, e não adianta. Então, o ponto de ser um comunicador e fazer parte de uma comunicação empresarial é esse. É de saber que toda hora tu vai estar ativo e produzindo. Isso inconscientemente, mas vai estar, com certeza. Ah, com certeza, né? A gente, quando a gente tá numa cadeira ali de liderança, a gente nunca desliga 100%. Se a operação tá ativa, a gente tá ali ativo junto, tá rodando, a mente não para, né? E um outro ponto, né? Você falou da comunicação empresarial aí, né? Quais seriam os pontos básicos aí, visto que a gente falou bastante aqui de exemplos, né, de pontos de comunicação que a gente trata, quais seriam os pontos básicos ali que toda empresa precisa se atentar para ter, vamos colocar o mínimo, não vamos nem colocar o máximo, mas o mínimo ali de uma comunicação assertiva hoje nesse ambiente digital? Isso é legal. Eu gosto de resumir na forma de uma comunicação eficaz. Parece que é clichê o título, este nome parece clichê, mas não é. Dentro de uma comunicação eficaz, tu tem alguns pontos que tu precisa cuidar e ter autoridade neles. Então, um dos pontos seria uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Isso é para qualquer pessoa colocar em prática, não somente quem trabalha na área de comunicação, mas qualquer colaborador, qualquer diretor, qualquer pessoa tem que ter essa comunicação eficaz. É você conseguir enxergar uma situação, você analisar ela e antes de já sair passando, antes de tomar a primeira decisão de como resolver, antes de tomar a primeira decisão de como abrir esse processo, tu tem que saber comunicar isso para as outras pessoas. Por quê? Porque senão a gente entra naquele ciclo que nós vamos estar participando de tudo todo o tempo. Tem uma dosagem que é interessante tu estar a par, sim, mas se você não souber comunicar, passar essa informação de forma assertiva, tudo vai ficar dependente de você. Então, é com clareza. Pegou o ponto, não ter medo da situação, principalmente. Muitas vezes não são só situações boas, mas sim situações um pouco mais difíceis, que é algum resultado negativo, algo que não era o planejado, algo que falhou, qualquer coisa desse sentido, tu tem que ter autoridade suficiente e encarar isso de forma clara para você poder falar de forma clara para quem for. Exemplo, tá? Vamos supor que num processo aqui aconteceu uma situação que era para ter a gente tinha um orçamento de X, de 10 mil.
e acabou estourando esse orçamento por uma falha de alguém da equipe ou uma falha própria, um direcionamento errado. Pô, gerou um custo a mais. Como que eu vou falar isso? Que agora não. É você parar, analisar, tá? Qual que é a situação é essa? Olhei, me atentei, observei, o erro foi aqui e você levar isso de forma clara. Então, ó, tivemos um imprevisto dentro de um orçamento, passou X do valor por conta disso, 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 só que a solução já é buscar por essa ponta para encontrar tal coisa. Exemplo. Então você já Uhum. leva uma comunicação junto com uma solução. Um problema nunca é só o problema, sempre é a Sim. resolução. E você conseguir passar isso para as duas pontas que estão envolvidas, duas no exemplo, né? Ou duas, ou três, ou quatro, essa é uma responsabilidade de quem está comunicando. Então, se a outra ponta não entendeu, se a ponta C não entendeu a que a A falou, é porque a forma como você levou a B não foi de forma clara e não foi de forma assertiva. Então, Uhum. é Sim. tu florear menos, dar menos volta e poder levar as coisas como realmente é e com total clareza. Sim, até você trouxe vamos dizer, um exemplo interno, mas isso vai funcionar com os nossos clientes, com o vídeo que a gente vai gravar, um podcast, tudo que a gente for fazer, pensando que a gente está como um porta-voz da empresa e aquilo não precisa ser só um grande líder, um CEO, um C-level, qualquer pessoa do time que está se comunicando com um dos nossos clientes ou botando a cara ali nas nossas redes sociais, ela agora é um porta-voz da empresa. Ela precisa ter essa clareza, assertividade e saber o que está falando para não queimar a imagem da empresa, que imagino que também é um dos pontos que você tem que toda hora prestar atenção, né? Qual que é a imagem que a nossa mensagem está passando para quem está assistindo, né? Exatamente. Isso é um dos pontos cruciais ali de um comunicador dentro de uma empresa, é sempre pensar em como essa marca será vista, né? Então, cada decisão que a gente toma, cada ação, antes de qualquer ação tomada, a gente pensa na reação, aquilo que vai causar. Sempre. Por quê? Será que essa mensagem que a gente passar vai estar vai estar levando por um lado legal, por um lado que as pessoas vão entender como eu posso dizer, que as pessoas vão entender de boa forma, ou será que nós vamos passar uma mensagem que nós estamos sendo um pouco rude? Não. Então, muitas vezes a gente quer passar uma mensagem que precisa ser mais direto, só que pensando como marca, a gente tem que tirar um pouco dessa, né, essa pressão, essa autoridade para a pessoa não entender de forma agressiva, né? Porque quando se Sim, trata pessoa com pessoa, o Daniel Imamura falando com o Rafael é uma forma. A gente tem o ponto de respeito e a gente tem liberdade, né, para poder conversar da seguinte maneira. Então é uma situação um pouco mais difícil, nós vamos ter que conversar num tom que seja um pouco mais sério. Agora, quando é entre marcas, acaba se tornando um pouco diferente. Quando é, por exemplo, a Du falando com a consultoria digital. Então, para não criar esse clima um pouco diferente, um clima que não fique claro, que não fique bem resolvido, cara, a gente tem que dar uma atenção da forma como você vai falar. Então, muitas vezes, a forma como você fala ou a forma como a pessoa entende tem a ver como você falou. Isso é legal de pensar. Se a pessoa não sim, entendeu o que tu quis falar, normalmente o erro não está na pessoa que ouviu, e sim na que falou. sim. E até você comentando disso sobre, né, a postura e tudo mais, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre uma coisa que eu adoro e que, vamos dizer, foge para um outro lado. A gente foi aqui para um lado um pouco mais formal, né? Mas é falar do Duo News, porque assim, o Duo News é aquela mensagem fora da caixa, mas que tá fazendo um baita de um sucesso, tá chamando bastante a atenção, justamente por conta de ser, vamos dizer, irreverente, ser diferenciada, tá ali, tá na comunicação, na linguagem certa dos stories, do TikTok e tudo mais. Mas como que foi a tomada de decisão para chegar nesse formato e falar, não, a gente vai colocar aquela entrada chamativa, vai usar o nosso garoto propaganda ali, o Márcio, para ser o nosso
porta-voz da mensagem? Como que foi esse plano, né? Planejar e executar e virar esse sucesso? Isso aí, legal, muito bom. Cara, o Duo News ele partiu de uma ideia que é o seguinte: as pessoas precisam estar atualizadas do que está acontecendo na internet. Porque a gente sabe que existem pessoas que não estão o tempo inteiro na internet. Pega nós mesmo. Nós trabalhamos com a internet, só que nós não estamos por dentro do que realmente está rolando, né? Os tópicos que estão sendo mais falados, os principais assuntos, os novos aplicativos que estão sendo lançados, os novos sites, as novas plataformas. Quando chega em nós, que usamos a internet como um meio de se conectar com outras pessoas, a gente acaba pegando somente aquilo que já passou de um ponto e ficou muito conhecido. Agora, quem é realmente usuário de redes sociais, que vive isso no dia a dia, eles têm acesso a informações que a gente não tem, que não chegam na gente, certo? Então, um dos envolvidos, que é o Márcio, né? A gente pode até falar dele aqui. Ele vive na internet, ele vive da internet na e da internet. Então ele está por dentro dele, canal no YouTube, canal no Instagram, de outro assunto que não tem nada a ver com marketing, mas tem a ver com a forma que ele fala. Ele encontrou um bom caminho, ele aprendeu a falar com o público e cresceu muito. Então, ele é um cara que conhece como falar na internet. Primeiro ponto. Pegamos alguém que tem a habilidade de falar com o público na internet. Porque é diferente do falar numa reunião e falar na internet. Na internet, ninguém quer algo formal numa sexta-feira à tarde. Não quer. Não. Esse é um ponto bem interessante. É você identificar primeiro o que é o projeto. Tá, precisamos passar uma informação do que está acontecendo na internet. Certo. Agora vamos entender a linguagem. Encontramos um bom comunicador que sabe conversar com a internet, que é o Márcio. Tá, que dia que esse material vai sair? Ele pode ser um início de semana ou ele pode ser um final da semana. O início, as pessoas estão focadas querendo agir ou estão se recuperando do rebote do final de semana. Então, cara, talvez o conteúdo não seja tão proveitoso no início da semana. Só que no final, a pessoa já trabalhou bastante, a pessoa já pensou, entregou, então agora ela quer algo que vai trazer e levar um certo entretenimento para ela. Então vamos colocar na sexta-feira, certo? Então a pessoa não quer ver nada formal, vamos trazer de forma descontraída. Beleza. Ok? Montamos esses 4 pontos. A partir disso, vamos aplicar nos stories, foi onde começou. Eram 4 stories ali, 3 dicas, e ele pedindo para a pessoa que gostou reagir ali. E começou a ter muitas reações, começou a ter muita interação. A gente entendeu, opa, as informações que o Márcio está trazendo estão sendo de altíssimo valor, estão agregando valor. Então, eu acho que é valioso não ficar somente nos stories para poder ver isso daqui 30 dias, ver daqui 6 meses, porque está no history é durante 24 horas. Então as informações eram muito boas para ficar apenas 24 horas no ar. Então a gente entendeu isso. Então, a partir do momento que a gente entendeu, vamos montar um vídeo mais dinâmico. Tá, mas se é para montar um vídeo dinâmico, não vai dar para ser quando a gente quer de vez em quando, vai ter uma série. Vai ter que se tornar um projeto. Então, o que precisa para se tornar um projeto? A gente vai precisar de um editor comprometido e um apresentador comprometido. Certo? Beleza. Pegamos o Márcio, o Iago trabalha com a gente também, ele que faz todos os cortes do podcast do Grupo Du, as pílulas ele que edita, e aí, cara, é um garoto bom também, que também é criativo, pensa fora da caixa, muitos conteúdos na internet, então tem diversas referências diferentes, e aí, se juntar os dois, alguém que se comunica bem, cria roteiro bem, traz boas informações com alguém que cria edição bem, que dá dinâmica em vídeo, tem o feeling do que colocar, do que tirar, do que prende a atenção da pessoa, vai dar. Juntou esses pontos, colocamos todos esses tópicos, entendemos toda a linguagem do público e vamos fazer o seguinte: a gente vai se comunicar com as pessoas que querem saber o que está acontecendo na internet de alguma forma. Beleza. Só a informação prende essas pessoas.
Só que agora, como que a gente atinge as pessoas que não têm interesse em saber o que está acontecendo na internet? Chamando a atenção. Como? Tendo uma intro um pouco diferente, aquelas dinâmicas, pegar o que está acontecendo, né? Pegar o que está acontecendo ali no mundo e colocar lá. Então, teve um lançamento de um filme agora, que é das emoções e tudo aquilo. Cara, então, um do Anil já foi feito com a intro daquele jeito. Por quê? Porque o mundo inteiro está falando disso. Ou pelo menos, o mundo é muita coisa, o Brasil está falando disso porque o lançamento foi aqui. Ok, mas a gente pegou o que estava sendo conversado de forma interativa, trazendo conteúdos de ótimos valores, a gente conseguiu colocar isso dentro de um Reels de 1 minuto e vai ficar lá eternizado enquanto existir internet. Então, daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai poder olhar e falar: olha o que estava sendo lançado há 1 ano atrás, cara, há 2 anos atrás. Isso de forma interativa. Então, é você criar esse conteúdo, identificar como se comunicar e fazer o pessoal assistir, prender a atenção da pessoa. Uhum, legal, bem legal. E Diversas peças, né? sim, sim, bem legal. E um ponto ali, né, que queria trazer aqui, né, que a gente tá aqui num grupo, várias agências de marketing, a gente precisa ter essa estrutura para fazer isso, porque é o nosso trabalho, né? Faz parte do nosso dia a dia e faz muito sentido para nós termos essas equipes, essas pessoas, todo esse investimento. Mas e de repente, alguém que tá assistindo esse episódio e falou, putz, eu preciso melhorar, acho que eu vou lançar um podcast ou um quadro no nas minhas redes sociais como o do News, enfim, não importa qual frente, mas vai começar a se movimentar agora. Qual que seria o melhor caminho para ela começar? Porque assim, eu sempre acredito que o primeiro passo é o mais difícil e também o mais importante. Depois que você deu o primeiro, é só continuar e não parar. Mas como que a gente dá o primeiro passo e às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho não tenho equipe montada, eu não tenho os melhores equipamentos, que vamos dizer, vamos chamar uma reclamação que começa ali, que gera aquele atrito inicial e a galera não começa porque não tem a câmera, não tem o profissional, não tem um monte de coisa. Como destravar isso? O... Isso é legal. Isso é legal. Acho que o primeiro passo é você não se comparar. Esse é um passo muito importante. Você não olhar para um material que está sendo feito, que tem 5 pessoas envolvidas, e se comparar com ele. Porque quando ele começou, não tinha essas 5 pessoas envolvidas e não era dessa forma. Então, você não se comparar já é algo interessante. Isso levando até para dentro da tua empresa. Então, tu pega uma empresa que não produz conteúdo nenhum e tenta comparar com uma empresa, uma agência como a Du, por exemplo, uma agência de marketing premiada, que já tem uma bagagem, isso vai frustrar. E não é porque a Du ela é diferente nesse sentido, não, é porque ela começou há tempos atrás. Então ela já construiu um caminho e já entendeu um formato. Agora, quando você precisa criar, sempre não se comparar e depois entender o seu público. Qual que é o público que acompanha a minha empresa? Como que eu quero que a minha empresa seja vista? É algumas perguntas que tu tem que fazer para poder identificar, porque não adianta tu tentar, exemplo, tá? Trazer um exemplo muito diferente agora para vocês verem que não se enquadra somente quem é do digital. Vamos supor uma loja de relógios, certo? Uma relojoaria. Então, vamos supor relógios masculinos e tudo mais. Normalmente esse produto é vendido para quem? Para pessoas que têm um ritmo de vida um pouco mais formal, certo? Então pega uns tipos de relógio, tu vai meter uma dancinha lá mostrando o relógio? Não vai, cara. Porque tu não vai conseguir atingir o teu cliente final. Então não vai. Então, eu sou uma pessoa que vende um dashboard, por exemplo. Cara, tu não vai fazer uma dancinha lá. Por quê? Porque quem contrata esse tipo de serviço não quer ver você dançando. Então, criar conteúdo não quer dizer você estar nas trends, entendeu? É você identificar. Então, beleza. Cara, eu já vi que meu público, ele não é das danças, ou ele é, enfim, serve para os dois lados. Ele não é. Então tá, agora já entendi que eu preciso ser um pouco mais formal, passar uma informação um pouco mais direta. Então, eu vou pegar meu serviço e vou mostrar uma forma diferente, como um antes e depois. É um produto que é legal. Você como profissional, você que está assistindo como um empresário, como profissional, como um diretor de uma empresa, tu sabe o que teu produto faz,
você sabendo o que o teu produto faz, o que o teu serviço faz, você consegue já fazer as vantagens de ter o teu serviço. Então, isso já é uma ideia de conteúdo. É um conteúdo que tu pode começar. Ah, mas eu não consigo, eu não sei por onde começar. Quer ver um ótimo treino? Stories. Stories, Instagram, abre uma caixa e vai tirar dúvida. Ali tu vai treinar a tua comunicação, ali tu vai treinar a forma como você conversa, entender o público que está fazendo pergunta, ali tu vai conseguir lidar com isso. Dessas perguntas, tu tira novos conteúdos. Sempre. Quantos conteúdos, Dani, tu já não tirou das caixinhas de perguntas? Nossa, vários. Por exemplo, no meu canal pessoal, onde eu só falo de SEO, eu tenho um quadro que é toda quinta-feira só com dúvidas que o pessoal me manda, que é o Imamura Responde. Eu abro a caixinha, todo dia tenho uma, duas, cinco, 10 perguntas, eu vou catalogando, vou armazenando e eu vou gravando toda quinta-feira um novo episódio ali. Faço até live para ser mais dinâmico, porque na live surgem novas perguntas de quem está assistindo ao vivo e aquele conteúdo que às vezes se eu fosse responder, vai, 3 perguntas demoraria 10 minutinhos, eu consigo às vezes fazer 1 hora e meia de live, porque de uma pergunta que eu trago, desencadeiam várias outras perguntas e eu fico lá respondendo, conversando com o pessoal. E aí quando eu vejo, tô 1 hora e meia gravando ali, né? Gravando, né? Com a live ali transmitindo ao vivo e gerou um baita conteúdo de valor que depois eu posso fazer cortes, o pessoal volta para assistir e o pessoal volta para assistir porque eles sabem que na próxima vai vir uma pergunta diferente que eles podem tirar a dúvida deles e mandar outra em cima sobre o assunto. Então, realmente, essa interação com o público é uma fonte muito rica de novas ideias. É isso aí, porque tu só vai conseguir construir conteúdo se você identificar a dor das pessoas. A dor que eu digo das pessoas não é a dor literalmente, né? É a falta ali de algo. Então, é entender o que as pessoas precisam, como o teu serviço agrega. E tu só vai entender isso sabendo de fato. As pessoas perguntando: ah, mas as pessoas, eu não tenho ninguém. Pode ser o caso também, né? Não tenho ninguém. Ninguém me acompanha, quero começar do zero. O que é seu serviço? Tal coisa. Cara, joga no Google. Quais são os principais pontos tal do serviço tal? Quem são as pessoas que mais consomem o serviço tal, o produto X, exemplo. Porque ali tu vai começar a identificar. E aí tu identificando, tu já começa a criar o conteúdo. E pensando sempre fora da caixa. Isso é muito importante. Você tem que olhar para algo e não ser só mais um. Não pensar de uma maneira comum. Então imagina que apresentando o produto falando assim: "Olá, esse é meu produto e ele faz isso, isso, isso. Tem vários. Tem vários. Vários. Então, literalmente, tu tem que apresentar seu produto de uma forma que a pessoa não esteja esperando. Até porque, se tu for pegar em rede social, Instagram, ninguém tá ali para comprar nada. Ninguém quer comprar nada, cara. Aquilo é o Instagram específico, ele é uma rede social de fotos e nem de vídeos era, se tornou há poucos anos atrás, mas era uma rede para você compartilhar os seus momentos. Então ninguém quer ver um banner, um anúncio, ninguém quer ver nada disso. Então como que a gente vende? Trazendo nosso conteúdo de forma mascarada, certo? Mas literalmente é pegar o teu serviço, vender de forma mascarada, fazer com que a pessoa se prenda ali no teu vídeo, no teu conteúdo, se interesse por ele, você poder de forma meu produto faz isso, isso, isso. Não, meu serviço comigo eu resolvo teu problema e vou fazer isso, isso, isso. Não, normalmente a pessoa quer ver um antes e um depois, é o que sempre funciona para diversas áreas, né? A diferença dos resultados, dos números, e isso quem decide como será mostrado somos nós mesmos, que no caso quem está comunicando, né? Sim, fantástico. E até um ponto, né, que você comentou bastante aí de usar, de fazer, gravar um story, alguma coisa assim, né? O legal do story, na minha visão, até pra que a gente falou, né, de começar, é que não precisa de ter uma produção de Hollywood ali. É pegar o celular, é só se preocupar com a iluminação, tô bem aqui, tá dando pra me enxergar, tá dando pra ver o que eu vou mostrar ou vou falar. Vai lá, grava, pegou o celular, qualquer pessoa hoje tá com o celular no bolso com uma câmera muito boa pra gravar um stories, não precisa ser um iPhone, não precisa ser uma câmera profissional, nada do tipo. Gravou ali e aquilo vai ficar só por 24 horas. Também não valeria nem o esforço, muitas das vezes, de gravar com a super produção
para um negócio que vai ficar 24 horas ali, que o principal não é, vamos dizer, a qualidade da imagem em si, óbvio que é importante ter um mínimo de qualidade, mas não é a qualidade em si, mas a mensagem que a gente vai passar. Então, para começo, é excelente. Aí, se de repente, né, alguém que tá assistindo a gente que, mas o Instagram, meu público não tá lá, meu público é mais B2B. Tem um formato ainda mais fácil, ir lá pro LinkedIn e trabalhar os posts, que aí é um outro formato, né, que a gente falou bastante que de coisas mais interativas, como vídeos, reels, stories, etc. Só que lá no LinkedIn é aquilo, é post, escrever um belo de um post, às vezes colocar uma imagem ilustrativa, uma foto de um momento interessante e trazer ali a sua opinião. É aquilo. Se você tem um computador aí com internet, você vai conseguir fazer tranquilamente, porque, não escrevo bem. Chat GPT pode te ajudar a revisar seu conteúdo, trazer um tom de voz mais interessante. Tô sem ideias. Chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial vai te ajudar a ter novas ideias, pelo menos pro começo. Aí depois você vai pegando o seu estilo ali de produção, etc. E depois vira uma coisa mais autoral mesmo, que você não precisa de tantos acessórios ali para produzir. Mas é uma coisa até que, inclusive, né? Aqui no grupo a gente valoriza bastante de todo mundo estar bem ativo no LinkedIn, porque para nós também acaba sendo um canal, né? É verdade. O LinkedIn hoje ele se comunica literalmente com um público que ele tem vamos trazer de forma real, um poder aquisitivo para contratar um serviço. Então, quem está no LinkedIn são pessoas que se interessam pelo meio profissional, se interessam pela evolução profissional. Minha opinião, ela não é a certa, né? Mas minha visão que se tu quer anunciar um serviço, se você quer vender o seu produto, seu serviço, vender a sua empresa, o caminho certo é lá. Eu acho bem legal. Dessa forma um pouco mais formal, a forma como o Dani até citou, trazendo sua visão, trazendo sua opinião, trazendo um artigo, trazendo alguns pontos, como isso pode melhorar o resultado da pessoa que está lendo. Lá é o lugar ideal, porque no Instagram é algo mais interativo mesmo. Literalmente, é o consumo mais rápido. Aquilo que a pessoa vê, pegou e beleza, salvou, deu um salvar, enviou para um amigo e era isso. Agora o LinkedIn tu absorve muita coisa. Então, se você que está assistindo agora não está no LinkedIn, conselho você correr lá e já se cadastrar. Já procura o Daniel Imamura, se conecta com ele. Já me procura Rafael Dias, se conecta comigo. Grupo Du, consultoria, todo mundo. E eu acho difícil alguém que está assistindo não ter um LinkedIn. Mas se não ter, fica a dica. E com todo respeito, quem não tem um LinkedIn, quem não está lá interagindo, está atrasado. Precisa estar lá. Quer que Sim. evoluir, quer ter um plano de carreira legal, quer crescer profissionalmente, tem que estar lá. Sim, é aquilo, né? Pessoas compram de pessoas. Então, por mais que, mas eu não quero me mostrar, eu gostaria que a minha empresa aparecesse, mas todo, toda pessoa que trabalha ali, principalmente na área que está conectada de alguma forma para fechar novos negócios, precisa dar as caras, ser um porta-voz, estar ali publicando, se conectando com as pessoas, porque é através, às vezes, de um post seu falando de uma conquista, uma premiação, um treinamento que foi feito, etc. Surge o interesse de outra pessoa que vai vir conectar com você e isso desencadeia num novo negócio ali. Então é muito importante ter e usar o LinkedIn, porque tem muita gente que só tem e nunca publica nada. Às vezes você vai entrar lá, última postagem, 6 meses atrás de um curso que fez e foi a última coisa que a pessoa acabou publicando. E uma coisa, né, indo até um pouquinho mais técnico aí, é legal que a gente sempre vê, né, que conforme as redes sociais elas vão enchendo, a entrega orgânica ela tende a diminuir. É normal, aconteceu isso com o Facebook, tá acontecendo aos poucos com o Instagram, uma hora vai acontecer com o TikTok, mas o LinkedIn ele continua ainda entregando muito, porque se eu vou e curto uma coisa que o Rafael postou, todo mundo que me segue, me acompanha, vai ver que eu curti uma publicação do Rafael. Então, a coisa vai ganhando muito mais entrega, muito mais corpo. Então, é uma rede estratégica, porque você não precisa de investimento para ter alta visibilidade e a coisa funciona porque são pessoas com o mesmo interesse, né, de B2B, de negócios, enfim, estão no mesmo ambiente e a coisa vai que vai. É. E Já passou por um filtro, né? Como se já tivesse passado por um topo de funil aí, já ter passado, filtrado. Aqui estão as pessoas que se interessam por algo profissional. Com certeza. exatamente. Ali é um ambiente propício, né? Tipo, que nem você falou, né? O Instagram, que às vezes a pessoa tava lá pra ver o que aconteceu com os amigos no final de semana e de repente, ó, o meu serviço aqui pra você contratar. É bem.
o Instagram, né, muitas vezes acaba sendo um pouco mais invasivo, e o LinkedIn a pessoa já tá lá com o mesmo com uma intenção, tem uma intenção diferenciada. O propósito dele abrir o LinkedIn não é ver as fotos do churrasco do final de semana, é ver realmente o que está acontecendo no mundo dos negócios e se conectar com pessoas interessantes. Com E, certeza. Rafa, estamos chegando aí já nos finalmente aqui do nosso papo. E eu sempre peço para o pessoal trazer é, uma dica prática, porque eu acredito que conhecimento sem ação não gera transformação. Eu quero que todo mundo que assista aqui os episódios do CDcast, de alguma forma, mesmo que seja aquele primeiro passo, elas deem esse primeiro passo e comecem a ver a transformação acontecendo ali no negócio delas, ou na carreira, enfim. Cada tema aqui do nosso CDcast às vezes vai impactar pessoas em ambientes distintos. Mas que dica que você poderia trazer que a pessoa deu o like, se inscreveu aqui no canal, ativou o sininho, pegou, terminou de assistir, ela vai poder botar em prática hoje mesmo. Hoje mesmo, show de bola. É desenhar esse organograma. Para quem não sabe, organograma é um mapa, literalmente é um mapa daquilo que tu faz, tá? Então é legal, um modo simples pode fazer em qualquer lugar, dentro de um PPT, dentro de uma apresentação, de qualquer lugar, ou caso você queira algo específico para isso, eu posso indicar um site aqui? Não. Tem o Pode? MindMeister, acho que é assim que se fala, se não for, me Sim, perdoa, orgulhoso. mas é bem legal, ele desenha alguns mapas mentais, então é um modelo de organograma, porque você consegue atrelar tudo que você faz, todos os projetos. Então a minha dica é, comece a visualizar tudo que você faz. A partir do momento que você visualiza, tu vai ter noção da tua capacidade, daquilo que você é e o quão longe tu pode chegar. Porque tu vai olhar, tu vai falar assim, às vezes tu nem sabe que tu cuida de 10 projetos, cara. Às vezes tu não sabe e tu tá se sentindo mal, nunca tem tempo e tudo mais, tudo aquilo. E quando tu vê, tu tem 10 projetos. E não é qualquer pessoa que tem 10 projetos, não é qualquer pessoa que tem 3 projetos. Não, as pessoas malemar conseguem cuidar de um. Então, se você já tem mais que um, dois ou três, tu já é acima da média. Se você tem 10, cara, você, como posso dizer, tu já passou de um ponto que às vezes tu não imagina. Então, a minha dica é você desenhar isso de uma forma bem clara, bem simples, ou, não quero entrar nesse site, não sei fazer apresentação, não quero. Cara, um WhatsApp, simples, bloco de notas. Coloca ali, Rafael Dias, teu nome, coloca assim, projetos que faço parte. Escreve texto, projeto um, projeto 2, projeto 3, projeto 4. Dentro desses projetos vem descendo os tópicos. Tudo que faz parte desse projeto. Quando tu visualizar a quantidade de coisa que tu faz, tu começa a entender. Nossa, agora eu tô entendendo porque eu tô sempre corrido. Aonde eu tenho que dar mais atenção, aonde eu tenho que dar menos atenção, quais são os projetos que tem que se comunicar entre eles. Então, esse fala com esse. Só que às vezes tu não tá conseguindo gerar essa conexão, gerar esse contato porque você não tem noção dos projetos. E você não ter noção dos projetos é comum no início. Você não saber aquilo que tu faz é um pouco comum, principalmente para quem engata de um projeto para cinco, de 5 para 10. Agora você visualizar, com certeza, essa é uma dica valiosa que vai fazer você aumentar sua produtividade, aumentar mais ali os teus resultados e, consequentemente, chegar nos objetivos do projeto e os teus objetivos pessoais, né? Sim, sai do piloto automático e realmente coloca intenção em conectar os pontos, fazer tudo de forma mais organizada, consistente, e aquilo às vezes até poupar recursos, né, energia, enfim, o tempo, o que quer que seja, porque a gente começa a ver, são tantos quadradinhos, tantas bolinhas ali na frente, começa a ver, isso não faz mais sentido para hoje, eu só tô continuando porque eu tô no piloto automático, isso aqui gera muito mais recurso, eu faço pouco, vou fazer mais, etc, etc. Então, você precisa realmente visualizar, colocar no papel que seja, pega um sulfite, escreve tudo e a coisa realmente vai fazer muito mais sentido. De tempos em tempos eu me atualizo fazendo esse mesmo mapa que você comentou. E é engraçado, você pegar o mapa de, sei lá, 5 anos atrás, ele é totalmente diferente do mapa de hoje, mas é porque conectaram outras coisas e outras pararam de ser feitas. Por quê? Fazia sentido para aquela época, hoje já não faz mais sentido. Inclusive, é uma forma de a gente reciclar e conseguir deixar energia e foco só para aquelas coisas que realmente precisam ser feitas. E aquilo que é supérfluo, que não faz mais sentido para hoje em dia, às vezes vale a pena
botar um ponto final, encerrar e não precisa mais ter energia sendo gasta ali, né? É isso aí, até porque para o novo chegar, né, tu precisa deixar o velho ir embora. Não tem. É lei da vida, não tem jeito, tu tem que fazer isso. E isso serve muito também para a parte pessoal. A gente falou de uma forma mais empresarial, mas não adianta tu trazer isso de um meio profissional, empresarial, sendo que no pessoal tu também não faz isso. Então é importante tu ter esse mapa desenhado com tudo que tu faz e aí o profissional ser uma das vertentes ligada a ti. Então dentro disso tem estudos, tem o lazer, dentro disso tem a área de saúde, tem todos esses pontos. Tem a área de relacionamentos, tem tudo isso. É legal tu visualizar tudo aquilo que você tá fazendo parte para você ter noção realmente aonde você gasta a sua energia. Porque senão, tu só trabalha, trabalha e no fundo tu nem tá trabalhando. Às vezes tu só correndo, correndo, correndo e não sabe atrás do quê. Então você visualizar faz com que tu saiba o que é que tu tá indo atrás. Sim, fantástico. Show. E é com essa grande dica aí do Rafa que a gente termina mais esse CDcast. E Rafa, antes da gente encerrar aqui, se as pessoas quiserem se conectar com você, te achar nas redes sociais, quais são os canais aí que o pessoal pode se conectar com você? Legal. Hoje eu estou ativo em 3 redes sociais, tá? Instagram, TikTok e LinkedIn. Então, arroba o Rafael Dias em todos. Rafael com PH. Então, Raphael Dias. Com certeza tu vai me encontrar lá. E lá eu mostro diversos conteúdos de diversos pontos. Então, no TikTok é um conteúdo mais interativo. Instagram eu levo uma forma mediana, meio a meio. E o LinkedIn é algo mais profissional. Então, semanalmente tem diversas dicas, diversos conteúdos lá. E a ideia é partir de alguns conteúdos por semana para ter todo dia em todos os lugares. Mas isso é um desafio que todos nós estamos vencendo e melhorando, né? Então, vamos junto nessa, vamos se ajudar nessa. E essas são minhas redes. Espero que vocês se conectem comigo. E com certeza, qualquer dúvida, qualquer assunto que vocês queiram bater papo sobre produção de conteúdo, sobre imagem, posicionamento, comunicação, pode mandar mensagem no meu direct, né? Pode mandar inbox ali para mim, que eu vou ter o maior prazer de bater um papo contigo, trocar essa ideia e compartilhar conhecimento e aprender um pouco com quem também vai estar me chamando, né? Então, já agradeço desde já e, cara, muito obrigado por esse papo aí, Dani. Para mim foi sensacional. Sabe que eu gosto muito de conversar contigo o tempo inteiro, né? Se deixar, a gente engata 2, 3 horas de conversa fácil aí. Sim, com certeza. Vai fácil 3 horas aqui. Então, galera, para você que assistiu até aqui, se você ainda não deixou o like, esse é o momento. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago um profissional fantástico para a gente bater um papo aqui e aprender um pouquinho mais sobre esse universo do mundo digital. Então, a gente se vê no próximo CDcast. Até lá! Valeu!